pelo ministro do STF, Dias Toffoli. Segundo o Supremo, a Justiça Federal do Paraná deixou de atender pedidos reiterados de envio dos documentos relacionados ao inquérito que apura as acusações feitas pelo ex-deputado estadual Tony Garcia. O Tony Garcia afirma que atuou como, abrindo aspas, agente infiltrado, fecha aspas, em investigações que foram conduzidas pelo Sérgio Moro, no caso Banestado. O hoje senador encaminhou uma nota à imprensa dizendo que o inquérito foi, abre aspas, instaurado com base em um relato fantasioso, fecha aspas, e não houve qualquer irregularidade no processo de quase 20 anos atrás que levou à condenação de Tony Garcia. Enfim, né, professor, é um triste fim para uma operação que prometia e que dizia e alardeou isso, que é limpar o Brasil da corrupção, né? Hoje é cada vez mais claro que a Operação Lava Jato foi um laboratório. Um paralelo possível é se nós voltarmos à história do Brasil, é 1954, e o cerco que se fez ao governo de Getúlio Vargas, que levou o Vargas ao suicídio, que foi um gesto político notável na história do Brasil, que adiou por 10 anos o golpe da direita, que veio em 64. Esse era o clima. A Operação Lava Jato, isso é cada vez mais claro, foi um laboratório para o que veio depois, 2016, 2018, e o projeto de pinochetização do Brasil. O que eles desejam, o que o Tarcísio de Freitas deseja é pinochetizar o Brasil. E eu lembrei de algo, Vivi. Eu lembrei que durante a jornada de 2013, que é um pouco o germe de tudo, durante a jornada de 2013, depois daquele princípio que parecia progressista, parecia avançado, pouco a pouco as jornadas começaram a ser dominadas por pautas curiosas, conservadoras, mesmo reacionárias. Do nada, se vocês se recordarem, do nada, começaram a surgir placas e dizia-se sempre assim, contra a PEC 37, para acabar com a PEC 37. Vocês lembram disso? Aí a história do Brasil mudou. A PEC 37 foi uma iniciativa de um deputado do PT do Maranhão, cuja finalidade era restringir a capacidade de promotores e procuradores de abrir investigações próprias, porque estava havendo muitos abusos, sobretudo nas primeiras instâncias. Os abusos eram incríveis. O que aconteceu? A grande conquista das jornadas de 2013, não houve diminuição do aumento da passagem, a grande conquista foi derrubar a PEC 37, que todos consideravam que seria facilmente aprovada, porque era algo que o Congresso buscava há muito tempo. A PEC 37 foi enterrada pelas manifestações de junho de 2013. Esse foi o verdadeiro objetivo. Por quê? Porque a PEC 37, tendo sido rejeitada, e foi uma rejeição absoluta, só teve 9 votos a favor, o que é raríssimo no Congresso. E a rejeição foi absoluta. No ano seguinte, depois da rejeição da PEC 37, o que começou? Um obscuro procurador. Num local que posteriormente seria conhecido como a República de Curitiba. Principiou uma investigação aparentemente buscando um doleiro que teria feito lavagem de dinheiro, coisas irrisórias, num posto de gasolina em Brasília. O posto e a Operação Lava Jato principiou. E o que nós vemos hoje é que a Operação Lava Jato foi claramente não apenas um laboratório do que nós vivemos entre 2018, 2019 e 2022, mas foi mais do que isso. A Operação Lava Jato, evidentemente, e a primeira pessoa a dizê-lo, é preciso reconhecer. E quando essa filósofa o disse lá atrás, eu achei que não, eu falei, não é possível. A professora Marilena Chauí, professora do ICL. A Marilena Chauí foi a primeira a dizer, ela disse, sinto um cheiro de uma operação internacional comandada pela CIA, a típica operação comandada pela CIA. Qual foi o resultado da Operação Lava Jato? Predomínio do sentimento de antissistema. Bolsonaro não existiria sem Lava Jato. Qual foi o rescaldo da Operação Lava Jato? Demonização da política. Nicolas Ferreira não existiria sem demonização da política. Qual foi o rescaldo da Lava Jato? As empresas brasileiras que começavam a disputar o mercado internacional em áreas muito sofisticadas foram todas destruídas. Não sobrou uma. No exterior, quando há operações similares, o que acontece é que pessoas individualmente são responsabilizadas. Não se destrói a economia nacional. Eu ia dizer, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que conhecia um momento de progresso muito interessante de desenvolvimento econômico, teve o seu polo petroquímico fechado
Adriana, não se justifica. Se alguém cometeu um mal feito, como dizia a presidente Dilma, que seja punido. Mas você destruir a empresa brasileira, você retirar todos os empregos que foram retirados, evidentemente a Operação Lava Jato teve algo de uma operação internacional cuja finalidade era interromper um momento do Brasil, que era o momento que a revista The Economist fez uma famosa capa. Diz assim, Brazil is taking off, o Brasil está decolando. Pouco depois dessa matéria, o que principiou? A Operação Lava Jato. Vivi, não pode ser coincidência. Agora, Bolsonaro não existiria se não fosse a Lava Jato. Importante isso aqui que o professor traz, né? E aqui detalhes, né? A Lava Jato terminou com 4 milhões de empregos no Brasil. Ela é responsável por quebrar a nossa indústria naval, a nossa indústria de construção. Desculpa, pessoal. E, enfim, tudo que a gente já sabe, já conhece, né? Mas sempre é bom recordar, sempre é bom trazer. O professor João César fazendo esse resgate aqui, que a Lava Jato foi um laboratório do imperialismo, uma forma de agir através do lawfare, né? O lawfare é uma estratégia do imperialismo para desestabilização de governos, para regime changes, como eles chamam, né? Para troca de governos nos países, especialmente aqui na América Latina, e para quebrar o processo de industrialização da América Latina. Então, a Lava Jato foi um laboratório. Infelizmente, para nós aqui no Brasil, foi um laboratório muito bem sucedido, e tanto ela foi um laboratório que os procedimentos da Lava Jato, a gente vê sendo aplicados hoje em outros países, inclusive aqui da América Latina, né? impressionante, né? Ontem mesmo a gente falava que nesse momento, foi muito bem lembrado isso da Marlena Chauí, porque todos nós achávamos que era uma teoria da conspiração, isso, né? Que não era possível que os Estados Unidos estaria por trás de tudo aquilo. E hoje, né, realmente, assim, é um tempo histórico muito curto para a gente ver como é que essa operação realmente... Porque o Brasil, naquele momento, ocupava uma posição de infraestrutura no continente africano que desapareceu, né? Isso é muito bem lembrado, Adriana. Esse foi o momento em que a economia brasileira chegou a ser a 6ª maior economia do mundo, pela primeira vez na história do Brasil. E que, de fato, foi uma operação internacional, e eu faço aqui um meia-culpa. Eu também não... Eu duvidei da professora Marlena Chauí. Eu disse, não, mas isso não é possível. Confesso, meia-culpa, errei. Porque o Edward Snowden, que até hoje está exilado na Rússia, quando ele liberou documentos secretos do Estado americano, o que nós descobrimos? Que o governo do Barack Obama grampeou o gabinete da presidente Dilma. Em que momento? Na época do pré-sal. Então, claramente, a Operação Lava Jato fez parte de uma operação internacional, como sempre acontece nos países da América Latina. Outro exemplo histórico, Guatemala, 1959, governo de um nacionalista chamado Jacobo Arbenz, que nada tinha de comunista. Ele era apenas um nacionalista que lutava pelo desenvolvimento da Guatemala. Realiza uma reforma agrária modesta, nada de radical. Consequência, em 4 meses foi derrubado pelos Estados Unidos na primeira operação, na primeira das famosas operações psicológicas da CIA, que também foram usadas no Brasil em 64. Então, cada vez mais fica claro que a Operação Lava Jato foi um laboratório do que nós vivemos hoje e que a finalidade era literalmente aquele taking off fosse um declínio. É o que aconteceu. Nos últimos 10 anos, de 2022 a 2012, o crescimento do PIB brasileiro é 0.